Gente, o tema deste vídeo vai ser: passava fome para guardar dinheiro. Isso acontecia com um amigo meu. Eu falo acontecia porque ele não se encontra mais no mundo material. Ele já está no mundo espiritual. Então, ele fazia isso. Ele guardava dinheiro e passava fome. Eu vou falar sobre isso. E eu também me coloco um pouco na situação dele. Claro que de maneira diferente. Mas vamos então a este conteúdo que eu acho que vai ser muito interessante e vai também servir como uma grande reflexão para todos vocês. Bom, esse amigo meu, ele trabalhava e ele ganhava até que mais ou menos, sabe assim, tinha uma vida tranquila, digamos assim, né? Trabalhava bastante, mas ele ganhava bem. Ou seja, então ele levava uma vida, assim, boa, posso dizer. E ele, na época, assim, que a gente se conhecia, ele sempre se mostrou naquela preocupação de guardar dinheiro. Até aí, gente, eu não vejo nada de errado. Ok, né? Você guardar um dinheiro, ter uma reserva, né? Então, até aí tudo ok, normal, não acho nada fora do normal. Só que o negócio começou a tomar uma proporção que não foi legal, sabe? Ele passou a viver em função de guardar dinheiro. Eu acho que aí já entra um problema. Porque, como eu já falei, eu acho que a gente ter uma reserva, né? Guardar um pouco de dinheiro, ou todo mês guardar, ter uma poupança, sabe? Eu acho válido, eu acho legal. Até porque também a gente não sabe o dia de amanhã. A gente pode precisar. E a gente sabe que quando se fala em dinheiro, as pessoas sempre dizem que não podem emprestar, que não tem, que não dá. Então é sempre bom a gente ter uma reserva, ter uma poupança guardado, um dinheiro lá e tudo mais. Só que no caso dele, o negócio começou a tomar uma proporção muito esquisita. Eu cheguei aí na casa dele várias vezes e, gente, vocês vão achar até que é exagero. Mas ele passava fome para guardar dinheiro. Mas pode um negócio desse? Ele passava fome, gente. E ele não precisava disso. Ele ganhava bem, ele guardava dinheiro. E, como eu falei para vocês, o negócio foi crescendo, tomou uma proporção muito estranha. Porque ele começou a passar fome para economizar para guardar. Eu cheguei, assim, a conversar com ele na época, até questionei, né, por que isso? Eu falei, você ganha bem, você pode comer bem também, e você ainda pode guardar. Não há necessidade de você se privar de tudo para guardar dinheiro. Guardar para quê? Dessa forma, né, guardar todo o dinheiro dessa forma para quê? Sabe o que ele me falava, gente? Para garantir o futuro. Ele pensava no futuro e então ele preferia guardar porque ele não sabia como ia ser o dia de amanhã, então ele preferia guardar para o futuro. Então ele guardava tudo e ele passava fome. Gente, eu até sugeri para que ele buscasse uma ajuda, sabe, com um psicólogo, fazer uma terapia, porque ele tinha condições para isso. Então eu aconselhei ele a buscar ajuda, ver, né, porque eu vi aquilo, gente, como um problema que estava atrapalhando, interferindo na vida dele. Então eu sugeri que buscasse ajuda com um profissional da área, né, para poder ajudá-lo.
Ele nunca levou em conta, ele continuou seguindo a vida dele. E engraçado, assim, engraçado na maneira de dizer, tá? Eu tinha isso. Depois eu comecei a reparar. No caso dele era com dinheiro, né? Ele guardava para poupar. No meu caso, eu comprava as coisas e eu dizia que era para usar em momentos especiais. Então, ou seja, ele e eu, nós tínhamos praticamente o mesmo problema, só que de maneira diferente. Ele guardava, não gastava, e eu gastava, comprava as coisas, mas para usar numa ocasião especial, num momento importante. Ou seja, eu comecei a analisar a situação dele e a minha, eu comecei a ver que eu também estava tendo um problema com esse negócio de guardar as coisas para um momento especial, para um momento importante. E, e a vida foi seguindo, né? Ele foi levando a vida dele, eu a minha, ele na mania dele e eu na minha. Gente, de repente, assim, estava tudo tão bem, né? Depois que esse fato aconteceu com meu amigo, eu pude entender que o futuro é agora. O futuro é o presente, não existe o futuro. O futuro é incerto. De repente, eu recebo uma ligação na minha casa que ele havia falecido. A irmã entrou em contato comigo e me contando, né, sobre o ocorrido. Naquele momento, gente, nossa, foi assim, abriu um buraco, sabe? Eu caí dentro. Jovem, né? Ele acabou falecendo jovem. E a preocupação com o futuro? Que não valeu de nada, né? Ou seja, tanta preocupação, tanta obsessão para guardar dinheiro para o futuro, para garantir o futuro. Olha aí o futuro que ele se encontra hoje no mundo espiritual. Morreu, deixou tudo aqui, o dinheiro, não usufruiu de nada, passou fome, se privou de tudo para guardar para o futuro. Então, neste acontecimento, me fez refletir também sobre a vida que eu estava levando, as coisas que eu fazia em relação a essa coisa de usar coisas, objetos que eu comprava, roupas, em ocasiões especiais. Quando isso aconteceu com ele, eu pude entender que não existe o futuro é o presente. E eu mudei o meu conceito. Depois que isso aconteceu com ele, as coisas que eu havia comprado, sabe, assim, tipo, louças de cozinha, toalhas de banho, roupas, peças de roupas novas. Então, tudo aquilo que eu guardava para momentos especiais, eu comecei a usar. Eu comecei a usar e eu falei, não, o momento especial é agora. E eu comecei a usar, sabe? E eu nunca mais, eu tive essa mania de comprar uma coisa e guardar para usar em momentos especiais, em ocasiões únicas. Eu parei com isso, porque eu entendi que amanhã a gente pode não estar mais aqui e guardar para o futuro para quê? Eu acho muito importante, gente, separar uma coisa da outra. Você guardar dinheiro, você se planejar financeiramente é uma coisa. Agora, você viver em função do futuro, guardar tudo para o futuro, para garantir o futuro, que futuro? Que futuro é esse? O futuro de uma sepultura. Por que foi que aconteceu com meu amigo? Então é bom separar, sabe? Guardar uma reserva, um dinheiro, ok. Mas não ficar só em função disso. Viva a vida hoje. Viva o presente. Todos os momentos são especiais. Curta a vida, aproveite as coisas que você tem em mãos hoje, agora, porque amanhã você pode não estar mais aqui e você larga tudo aí para os outros, para brigarem pelo que você deixou, porque foi o que aconteceu com um amigo meu.
Ele deixou tanto dinheiro que virou uma briga, sabe, entre os próprios irmãos para gastar, para dividir tudo. Chegou no fim, tanto esforço, tanto guardar para nada. Eles tomaram posse de todo aquele dinheiro, cada um gastou da maneira que bem quis. E aí? É triste, sabe, gente? É triste um negócio desse. Eu acho que muita coisa na vida da gente acontece que serve de exemplo para nós mudarmos a nossa atitude, o nosso conceito, a nossa maneira de ver a vida, porque tudo é um aprendizado, né? Eu aprendi com este acontecimento que envolveu o meu amigo. Eu acho que nós temos que saber viver com inteligência, com sabedoria. Eu sempre achei que o futuro, a vida, na verdade, no geral, no seu âmbito completo, eu sempre achei tudo muito incerto. Por que eu digo isso? Porque eu estou aqui agora gravando esse vídeo. De repente eu posso morrer daqui 5 minutos. Eu não sei, gente, eu não sei. Vocês não sabem o que esperam vocês, o que me espera, o que pode me acontecer. Nós estamos sujeitos a tudo. Aqui, encarnados, né? Eu acho que a vida da gente prega peças, surpresas, peças, né? Por isso que eu falo para vocês, vivam intensamente, mas com responsabilidade, tá? Não é com algazarra, não. É com responsabilidade e saiba o que vocês fazem. Mas viva com sabedoria, aproveite o hoje. Vive o hoje como se não houvesse o amanhã. É o que eu posso deixar de mensagem aqui para vocês. Então, depois que isso aconteceu com meu amigo, eu nunca mais fui a mesma, sabe? Hoje, se eu quero comprar uma blusa nova, uma peça de roupa nova, eu compro e já uso. Eu vou tomar um sorvete, eu vou passear no shopping, sabe? Eu já uso a roupa. Se eu compro, vamos supor, uma louça para usar na cozinha, eu já uso, sabe? Então, assim, é assim que tem que ser, sabe? Não tem essa de guardar para o futuro, para o momento especial. O momento especial quem faz é você. Todos os momentos na vida da gente são especiais. Depende da maneira como você vê, como você entende. Eu entendi que tudo na vida da gente, tudo é um momento especial. Então não há por que guardar as coisas para uma grande ocasião. Essa grande ocasião é agora, é o presente. Como eu já falei, o futuro ele é incerto. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. E o mesmo acontece, pode acontecer com você. Eu acho que eu falei de uma forma bastante simples para que todos entendam. Viver em função do futuro, do amanhã. Será que realmente o futuro chega, gente? Se chegar, será que é da forma que a gente planejou? É a pergunta que eu deixo para vocês. A exemplo do que aconteceu com meu amigo. Ele guardou o dinheiro para garantir no futuro, para o futuro. Olha o futuro dele. Para onde foi, né? Ele foi para o mundo espiritual e o futuro. É uma reflexão que eu deixo aqui para vocês para encerrar o vídeo. Pensem com carinho e desapegue. Sabe, gente, é a melhor coisa. Quando você desapega, quando você começa a entender a vida como ela é, realmente você muda a sua atitude. Um beijo.